Lucas capítulo 8, do verso 22 até o 25. Amém? Já está ali também. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado pelos louvores. Te agradeço, Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu tens cuidado de nós, Deus. Agora abre o nosso entendimento, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é esse? O tema da nossa mensagem de hoje é: quem é Jesus? Talvez você tenha já feito essa pergunta alguma vez na tua vida. Talvez você já respondeu essa pergunta para alguém. Quem é Jesus? Aquilo que conhecemos de Jesus, aquilo que sabemos, muitas vezes está resumido naquilo que ouvimos falar, ou naquilo que lemos na Bíblia, mas é importante que tenhamos um relacionamento ainda mais profundo com Jesus, e Ele quer se fazer conhecido de nós. Jó, certa vez, falou, no capítulo 42, verso 5 do livro de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o Senhor quer se mostrar para nós, Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Mas quem é Jesus para você? A palavra de Deus nos diz aqui que os discípulos estavam numa situação de grande perigo no barco, num vendaval, e sobreveio uma grande tempestade, e o Senhor adormeceu ali no barco com eles. E eles clamaram ao Senhor, e Ele repreendeu o vento, repreendeu aquela tempestade, a fúria da água, e veio bonança. E veio sobre eles essa pergunta: quem é este? Quem é este homem que até a natureza obedece? Queridos, Ele criou todas as coisas. Então basta uma palavra dEle para que tudo seja transformado. A gente já ouviu falar e ouve muitas pessoas dizendo que Jesus não existiu, que Jesus foi um mito criado, há 2000 anos, e se propagou através de uma palavra que foi escrita, por seus discípulos, e que de fato ele nunca existiu. E a gente pode perceber na história, na própria história, na história secular, na história que não está contada na Bíblia, naquela história que está contada nos livros, que Jesus de fato existiu como homem. E aqui a gente nem entra no mérito de Jesus ter existido, existir desde a fundação, melhor dizendo, desde antes da fundação do mundo, dele existir desde toda a eternidade. Mas eu quero apenas fazer um breve relato aqui de alguns textos históricos, de alguns pensadores, alguns historiadores e pesquisadores que foram a fundo buscar saber da existência de Jesus. E o que a história fala então de Jesus? Tem um texto que está na revista Veja, que foi publicada no dia 17 de dezembro de 2013, e foi atualizado em 6 de maio de 2016. Esse texto ele foi escrito pelo jornalista Guilherme Rosa, com o título "O que a história tem a dizer sobre Jesus?". Ele fez uma pesquisa e buscou vários historiadores, e nessa revista ele traz alguns trechos que afirmam o seguinte: que pesquisas de historiadores ajudam a confirmar que de fato Jesus caminhou sobre a região da Galileia há 2000 anos. A própria história confirma que existiu um homem com as características de Jesus, com aquilo que é relatado na Bíblia.
E ainda mais, André Chevitarese, eu acho que essa é a pronúncia do nome dele, um professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e autor dos livros Jesus Histórico, Uma Brevíssima Introdução e Cristianismos. Ele trouxe a seguinte mensagem, ele falou o seguinte: volta e meia aparecem essas hipóteses sobre Jesus ser um mito, mas do ponto de vista metodológico parece bastante claro que ele realmente existiu. Amém? A história confirma que Jesus existiu. Nós já sabemos disso, nós já temos essa convicção, mas talvez você que está nos assistindo em casa, talvez você que por algum motivo, tem dúvidas da existência dele, saiba que a própria história diz que ele existiu. A própria história confirma a existência de Jesus. Ele não é um mito, porque nós sabemos, nós sentimos a presença de Jesus, nós temos um relacionamento com ele, mas talvez alguém ainda não teve essa experiência. E ainda mais nessa reportagem ele fala que no século seguinte surgiu mais textos, historiadores que citam Jesus e principalmente o movimento iniciado por seus seguidores. E ele fala algo tremendo aqui. Diz assim: esses dados servem para mostrar que não estamos no campo da mitologia. A mitologia ela conta histórias que são criadas, de deuses fantasiosos. São autores judeus e romanos que nunca se tornaram cristãos. É o que o autor da reportagem afirma. E permitem afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico. Amém? De forma muito segura. Tem uma obra que eu acho muito interessante, que se chama A História dos Hebreus, escrita por um historiador judeu, que também não era cristão, Flávio Joséfo, que ele faz um relato sobre Jesus, sobre aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele buscou. E ele diz assim no trecho da obra: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer de ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Isso é um judeu que está falando, um judeu não cristão. O mais ilustre dentre os da nossa nação. Acusaram perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da sua morte. Lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais ainda hoje tiraram o seu nome. Amém? Glória a Deus. Um historiador judeu falando da existência desse Jesus, falando que houve um homem, um homem admirável, será que, ele ainda diz assim, um homem sábio, será que nós podemos chamá-lo somente de sábio, de tão admirável que ele era? E ele diz que esse homem, ele viveu e morreu e depois ressuscitou ao terceiro dia. E ele diz, ele é o Cristo. Um judeu, um homem que foi criado na tradição judaica, reconhece que Jesus é o Messias esperado, que é o Cristo vindo da parte de Deus. Tem um outro autor ainda falando de história, chamado Jostein Gaarder, que é um autor que eu gosto muito, que ele escreveu um livro que, para quem gosta de filosofia, ou foi obrigado por algum professor a ler esse livro, O Mundo de Sofia. Acredito que alguém já deva ter lido esse livro. É um livro bem interessante, faz um resumo sobre a filosofia. Ele escreveu um outro livro, um livro interessante também, chamado Livro das Religiões. Ele também não é cristão. E ele escreveu o seguinte: é a fé na ressurreição do Filho de Deus que constitui a pedra fundamental do cristianismo. Contudo, há poucos historiadores modernos que discordam da afirmação de que Jesus de fato existiu. Ou seja, não há refutação. Jesus existiu. Jesus existiu como homem, ele veio até a terra, e sobre ele, a Bíblia diz, a palavra de Deus fala também, e João escreveu, no capítulo 1, do verso 1 ao 5, que esse homem, ele se fez carne, esse Deus, o Filho de Deus se fez carne, que ele é o verbo de Deus. Diz assim a palavra de Deus:
No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Amém? Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus, e ele estava com Deus no início. A palavra de Deus nos fala em Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E disse Deus, no disse Deus estava Jesus. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que se fez carne. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele estava no princípio da fundação do mundo. Ainda em João capítulo 1, verso 14, ele diz, o verbo se fez carne, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele caminhou conosco aqui na terra. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A humanidade teve o privilégio de conviver e de acompanhar e de caminhar junto com o Filho de Deus. Que privilégio! E nós teremos esse privilégio também, de estar junto do lado do Pai. É a promessa do Senhor para as nossas vidas. Queridos, e João ainda fala, no capítulo 1, no verso 4 e 5, ele diz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Queridos, Jesus é a luz do mundo, ele é a palavra de Deus, ele é a palavra que está lá no Salmo 119, verso 5, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele é a palavra de Deus, ele é aquele que se fez carne, ele é a luz para que possamos caminhar. Em João 8:12 ele fala que ele é a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Ele é ele é a luz que nos ajuda a caminhar em meio às trevas, ele é que tem dado a direção e o caminho para nós. Sobre ele Isaías escreveu, no capítulo 9, verso 6, também é um texto muito conhecido, Isaías 9, verso 6, fala sobre a grandeza do Filho de Deus. Isaías profetizando, se puder colocar aí Isaías 9, verso 6, ele disse assim, profetizando a vinda do Messias, do Salvador, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Este é Jesus, este é o Jesus que nós pregamos, este é o Jesus que nós anunciamos, que as pessoas precisam conhecer. A gente pode saber quem é Jesus, mas a gente precisa saber como responder às pessoas. Responder que, historicamente, ele veio ao mundo, de que não é mito, de que de fato Jesus existiu, como a própria história comprova. E que mais ainda, acima de tudo, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia nos diz que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro. Jesus é o teu conselheiro. Nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nós passamos agora, queridos, uma situação muito delicada de pessoas enlutadas, de pessoas que estão passando por depressão, por aflições, mas saiba que você tem um conselheiro. Você tem um conselheiro, você tem alguém que pode falar contigo na hora da angústia. Às vezes nós esquecemos disso. É importante lembrar que Jesus é o nosso conselheiro. Eu lembro de uma conversa que eu tive aqui com o Germano, e ele estava falando para mim isso, né, que tudo que ele vai fazer, ele ora ao Senhor e diz, Senhor, me ajuda, seja lá o que for. Né, então, é uma coisa que eu adotei para a minha vida também, que qualquer coisa que eu vou fazer, eu consulto a Jesus. Jesus me diz, me dá direção, essa é a melhor coisa para eu fazer? Né, fala comigo, me dá uma direção através da tua palavra, usa um teu servo, e o Senhor fala. Queridos, quando nós temos Jesus como conselheiro, a chance de errar é bem menor. Talvez possamos errar porque
nós, né, somos falhos e em algum momento a gente pode fazer algo diferente daquilo que nós ouvimos, né, do Senhor e da palavra dele. Mas a Bíblia diz que ele é conselheiro, que ele é Deus forte, é ele quem nos guarda, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos protege, ele é a nossa torre forte em que o justo se esconde e encontra abrigo. Ele é Pai da eternidade, ele existe desde sempre. Jesus não nasceu há 2000 anos. Os historiadores discordam acerca da data de nascimento de Jesus. Ele teria nascido entre o século 4, 5, 6 ou até 7, eu já li sobre isso, antes de Cristo. O nosso calendário está errado. Historicamente falando, cronologicamente falando, Jesus nasceu antes do ano 0, portanto antes de Cristo. Mas isso independe. Ele nasceu como homem e viveu na terra, mas ele é eterno, ele existe desde antes da fundação do mundo. Jesus não começou a existir no momento em que ele nasceu na terra, ele já era filho de Deus, ele não se tornou filho de Deus no momento em que ele nasceu, ele é desde a eternidade, amém? E ele é o príncipe da paz, ele é aquele que nos dá paz, ele é aquele que nos acalma o nosso coração, é aquele que entra no nosso barco e acalma as águas e o vento e tranquiliza o nosso coração com paz. Se você precisa de paz, busque em Jesus, porque Jesus pode te dar essa paz. A Bíblia diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, mas a paz que Jesus quer nos dar, a paz que ele nos dá é uma paz verdadeira. Em João ainda, no capítulo 1, no verso 29, fala que ele é o Cordeiro de Deus. Ontem ouvimos uma bênção, uma palavra maravilhosa falando sobre João Batista, sobre a voz que clama no deserto, que direitou os caminhos para a vinda do Senhor. E certo dia João Batista afirmou, ele diz a palavra do Senhor, que no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa os nossos pecados, queridos. Não importa o que a gente fez, não importa os nossos erros, no momento que a gente se arrepende e entrega os nossos caminhos ao Senhor, Ele nos perdoa. Ele veio para isso, foi para isso que Ele morreu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia ainda afirma em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que ele é o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Significa dizer que Jesus se entregar por nós e morrer na cruz já era um plano do Senhor. Deus sabia que ele iria criar o homem e que o homem ia pecar, que o homem ia se afastar da sua presença, e por isso ele pensou e criou algo muito especial para resgatar as nossas vidas. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Ele entregou a Jesus, por mim e por você. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo, já estava determinado que Jesus iria morrer por mim e por você. Que amor é este, queridos? Que amor é esse, que entregou a sua própria vida por nós. E quando a gente pensa, nós que somos pais e mães, quando nós pensamos no amor de Deus, de entregar o seu Filho para morrer por nós, quem somos nós? Quem somos nós? Somos pecadores, somos apenas criaturas que foram feitas filhos de Deus. Em Mateus 16, 13 e 17 fala que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós cantamos aqui também hoje. Mateus 16, verso 13 a 17. Certa vez o Senhor Jesus chegou ali com seus discípulos e perguntou: quem dizem os homens que o Filho do Homem é? O que estão dizendo de mim? Ele queria saber o que estão falando, o que as pessoas estão falando sobre mim. E daí os discípulos começaram a responder. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E aí ele se dirigiu para os seus discípulos e perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor disse: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas o meu Pai que estás no céu, que te revelou. Naquele momento Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo e disse:
Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o nosso Senhor, nosso Jesus. Em Hebreus capítulo 4, versos 14 e 15, fala que Ele é o nosso sumo sacerdote. Antes, na religião judaica, havia um sumo sacerdote, que era aquela única pessoa que poderia entrar no lugar santo dos santos. Anteriormente, quando havia o tabernáculo, somente esse sumo sacerdote poderia entrar e oferecer sacrifício pelos pecados. Qualquer outra pessoa que entrasse naquele lugar era fulminado e era morto. E mesmo um sacerdote em pecado também iria morrer. E no momento em que Jesus veio e morreu por nós, a Bíblia diz que o véu do templo que também tinha um lugar separado para o sumo sacerdote, se rasgou de alto a baixo. E a partir de agora nós temos acesso direto ao Pai, através de Jesus. Ele é o nosso sacerdote. Diz assim em Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegue-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a diferença. Jesus foi provado como nós, Jesus viveu aqui na terra, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele vivenciou todas as aflições, sentiu fome, sede, passou as dificuldades que nós passamos. Ele conhece a nossa estrutura, queridos. Jesus conhece a nossa estrutura porque foi Ele que nos fez. Ele sabe aquilo que suportamos, Ele sabe até onde podemos ir, Ele conhece a cada um de nós. E Ele sabe que ainda que você esteja em uma dificuldade, em aflição, ou ainda que cometa um pecado, Ele sabe e conhece o teu coração e sabe verdadeiramente que você o ama. E a Bíblia diz ainda, em 1 João 2, de 1 a 2, que Ele é o nosso advogado. João escreveu o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele, a Bíblia fala, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também o do mundo. Não importa o teu pecado, se você confessar, a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa, que nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o nosso intercessor. Mas quem Jesus mesmo falou que Ele era? O que Ele afirmou sobre si mesmo? A Bíblia fala em João 6,51 que Ele é o pão da vida. A Bíblia diz que Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. A Bíblia nos afirma que quando Jesus foi traído na noite em que Ele celebrou a última ceia, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu com seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ali Jesus estava dizendo que iria entregar tudo por nós, estava entregando a sua vida. Ele é o pão vivo, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o mesmo maná que foi entregue ali para os hebreus ali no deserto, que alimentou o povo durante 40 anos. Ele é esse pão. Ele diz que se nós comermos desse pão, nós viveremos para sempre. Ele fala também em João 7, 37, 38, que Ele é a fonte da água viva. Ele diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. E como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Talvez você está cansado, está fadigado das lutas e necessitando realmente sentir esse refrigério. Saiba que Jesus é a fonte da água viva. Ele pode refrigerar a tua alma, Ele pode te dar aquilo que você necessita. E tem uma convicção: Jesus é nosso amigo. Às vezes nós olhamos para Deus e nós pensamos que Ele está totalmente distante de nós. Realmente Ele é soberano. Não tem como a gente pensar na grandeza de Deus, não tem como a gente descrever. A nossa mente é limitada para isso. Ele criou o mundo, Ele criou a cada um de nós, mas Ele nos chamou para conviver conosco. E Ele nos chamou de amigo. A palavra de Deus nos diz em João 15, verso 15, já não chamam mais
servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus é o nosso amigo fiel, é aquele em quem a gente pode confiar. Também ele fala, em João 10:11, ele diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aquele que deu a vida por nós, ele é o bom pastor. Em João 14:6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho, ele é que nos leva até Deus, ele é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e o Senhor é a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala que ele é também a vida. É maravilhoso a gente saber, porque tudo que temos, a nossa própria vida, o ar que respiramos, o privilégio que temos de estar aqui hoje é por conta de Jesus, porque ele nos dá a vida e continua mantendo e sustentando a nossa vida. Em Apocalipse 1:8 ele fala que ele é o Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. É aquele que era no início de tudo, aquele que é hoje e aquele que há de vir nos buscar. Ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse 17, no verso 17, parte B do versículo até o 18, ele fala: eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Talvez você está num leito de hospital nesse momento, e Deus te deu o privilégio de ouvir a sua palavra, e talvez não tenha mais esperança para você. Jesus, ele fala que ele tem as chaves da morte e do Hades, ou do inferno, em outras versões, e que ele esteve morto e agora ele está vivo. E ainda mais, ele fala que ele é a ressurreição e a vida, que ainda que esteja morto, viverá, porque ele é o doador da vida, e ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te tirar desse leito, porque ele é a vida, ele é quem nos dá a vida. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, para concluir esse texto, essa palavra, o texto de Isaías, capítulo 53, que é um texto maravilhoso que fala sobre Jesus, Isaías profetizando e falando sobre o nosso Jesus. Em Isaías 53, a Bíblia toda, na verdade, o tema central da Bíblia é Jesus, e ele é mencionado de Gênesis até Apocalipse. A Bíblia vai falando sobre aquele que é o descendente da mulher, do qual a serpente iria ferir o calcanhar, mas ele iria esmagar, iria pisar na cabeça da serpente. Quando Jesus foi morto na cruz, ele foi ferido no calcanhar, mas quando ele ressuscitou, ele colocou os pés em cima da cabeça da serpente, diz a palavra do Senhor. Amém? Isaías 53, ele diz assim, a partir do verso 1: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Aqui é falar da sua morte. Isaías estava profetizando, falando que nenhuma beleza havia, nem majestade alguma. Em outros textos fala que não havia formosura alguma, apesar do nosso Jesus ser belo, mas na hora da sua morte não havia beleza, que ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos homens, e que era aquele em que ninguém fazia caso, ninguém tinha nenhuma estima. E diz a palavra de Deus, no verso 4 de Isaías 53, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si.
É preciso crer nessa palavra. Crer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Amém, queridos? Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz o Senhor, eu cearei com ele e ele comigo. Talvez aqui todos que estão aqui nesse templo já entregaram sua vida a Jesus. Todos aqui conhecem Jesus não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Mas se alguém que ainda não conhece, se Deus te permitir falar de Jesus, fale que Ele é o autor da vida, que Ele está chamando, que Ele foi morto, que Ele se entregou por cada um de nós. Todos gostam de ouvir história, todas as pessoas gostam de história, e a história de Jesus é a história mais bela que já existiu. E quando a gente fala de Jesus, um Jesus que de fato existiu na terra, que caminhou entre nós, e que foi morto, e que ressuscitou no terceiro dia, e que tem poder para perdoar pecados, tem poder para libertar, tem poder para curar, nós trazemos as pessoas à luz do mundo. Amém? Que Deus possa te abençoar e que em nome de Jesus nós possamos caminhar nesse caminho que é o nosso Senhor e apresentar Jesus a outras pessoas. Que nós possamos mostrar aquele que se fez carne, o Verbo de Deus que caminhou entre nós. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.